Fala, nação! Saudações rubro-negras! Nação, essa segunda-feira de carnaval tá agitada no Mengão. E estamos aqui gravando mais um vídeo, trazendo notícias atualizadas do clube mais querido do Brasil e do mundo para vocês. Ó, nosso Mengão malvadão. Nação, é o seguinte, que história é essa do goleiro Cássio no Flamengo? É isso mesmo. Rames Rodrigues pode estar largando o tricolor paulista para estar descendo no clube rubro-negro da Gávea? Essa e muito mais agora para vocês, nação. Nação, vamos desvendar esses mistérios aí. Vamos começar com o goleiro Cássio. Que história é essa do goleiro Cássio no Flamengo? Essa hipótese foi levantada pelo jornalista Fábio Sormani. Ele lá no programa, ele deu essa hipótese aí pro Flamengo, né? Disse, por que o Flamengo não vai atrás do goleiro Cássio? Aí acendeu um alerta lá no Corinthians e alguns torcedores do Flamengo ficaram animados, outros nem tanto. O Cássio já tem uma certa idade, grande ídolo do Corinthians, mais de 700 jogos lá pelo Corinthians, fez aquela defesa maravilhosa contra o Diego Souza, contra o Vasco, que deu aquela Libertadores pro Corinthians. Foi o goleiro do Mundial, campeão mundial. Então o Cássio eu acho que é o maior ídolo do Corinthians. Tá ali junto com o Marcelinho Carioca, Vladimir, esse pessoal aí. Cássio, como goleiro, é o maior até que o Ronaldo. Aí é o seguinte, o Corinthians não vem atravessando uma grande fase. Isso daí é nítido. Até no Campeonato Paulista ele tava até agora, né, até essa última rodada que teve, ele era o penúltimo colocado lá no Campeonato Paulista, correndo risco de rebaixamento. E ainda corre risco de rebaixamento. Ganhou agora da Portuguesa lá com um pênalti lá arrumado lá, né, em cima de Fagner, aquele pênalti mandrake. Aí fez os 3 pontos para dar uma respirada, mas o Corinthians não veio atravessando a grande fase. Tendo uma troca agora de diretoria, saiu do Willian, entrou agora essa daí do Melo, e eles estão botando os pés pelas mãos, falando algumas coisas, não estão concretizando. Disseram que era o maior patrocínio do Brasil, o torcedor do Corinthians se animou. E ele não está vendo isso, não está vendo o cash, o dinheiro entrar. Aí falou que ia trazer jogadores. Não trouxe, Lucas Veríssimo saiu, Mateuzinho vai, não vai, Thiago Maia fizeram proposta, não pagou. O Flamengo já disse que só libera o jogador se pagar. Se o cheque não chegar aqui na Gávea, não tem conversa. Então, e o Cássio está um pouco satisfeito. Nas últimas declarações dele, ele até disse isso, que saíram muitos jogadores e jogadores experientes e não teve a reposição à altura. Então o Cássio o cara é vencedor, é um grande ídolo, então ele está um pouco chateado. E o ciclo dele está encerrando, ciclos precisam ser encerrados. Aí eu pergunto a vocês, nação, Cássio seria um bom goleiro para o Flamengo? Haja vista que o Flamengo liberou o goleiro Santos, não, na minha opinião, não era para ter liberado, ficou com o Matheus Cunha, que foi a maior parte do ano passado o titular, até com o Sampaoli, que gosta de um goleiro que joga os pés. E agora, depois que Rossi pôde estrear, Rossi é o goleiro titular com o Tite, é um goleiro mais experiente, um goleiro argentino, já foi do Boca Juniors. Então, Flamengo agora tem Rossi, tem Matheus Cunha e tem um garoto da base. Cássio viria para ser o titular absoluto. Eu pergunto a vocês aí, seria uma boa para o Flamengo? Cássio vir para o Flamengo? Vocês apoiariam? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que seria uma boa. Claro, se tiver a proposta do Flamengo, se o Corinthians aceitasse, se o Cássio também quisesse mudar de ares, eu acho que seria uma boa. Mas deixem nos comentários aí, o que vocês acham? Nação, mudando de assunto, do goleiro Cássio, vamos falar agora da outra contratação. O Flamengo está atrás de um meia, sempre esteve atrás de um meia. Foi atrás do De La Cruz, para ser o substituto do Arrascaeta, ou então jogar junto com o Jorge de Arrascaeta. Só que a gente tá vendo que o Tite está botando ele numa posição que ainda não é dele, ainda não está adaptado, e vai ter a Copa América, o Flamengo vai ficar sem esses 2 jogadores, tanto o Nicolas de la Cruz como o Jorge de Arrascaeta, e o Campeonato Brasileiro não vai parar. O presidente da CBF já disse que o Campeonato Brasileiro não para. E tá surgindo um burburinho aí nos bastidores, que Rames Rodrigues está rescindindo o seu contrato com o São Paulo, está abrindo até mão do dinheiro que ele teria que receber, mais de 17 milhões, porque ele quer jogar.
o cara quer jogar, tá com sangue nos olhos. Veio pro São Paulo ano passado com muita pompa, muita expectativa, não jogou. Esse ano também ele não jogou, fez algumas reclamações que gostaria de ter entrado nos jogos e não entrou. Então ele, por vontade própria, está rescindindo o contrato com o São Paulo. E o Flamengo está atrás desse meia. É outra situação que eu pergunto para vocês. O que vocês acham? Rames Rodrigues seria uma boa contratação para o Flamengo? Se bem que ele vindo para o Flamengo, ele também ia acontecer a mesma coisa que o São Paulo. Acho que ele não iria jogar logo de cara, não. Porque só iria jogar, para mim, ao meu ver, na ausência do Arrascaeta e do De La Cruz, quando eles forem para a seleção. Então, não sei, talvez para ele não seria uma boa. Eu pergunto a vocês, seria uma boa o Flamengo ir atrás de Rames Rodrigues, pegar esse jogador? Rames é um jogador conceitual, jogador de Copa do Mundo, jogador de Real Madrid, Bayern de Munique, é um jogador super conceituado lá na Europa, jogou muito bem, foi o artilheiro aqui na Copa do Mundo que teve. Então eu pergunto a vocês, a outra deixa aí para vocês, Rames Rodrigues seria uma ótima contratação para o Flamengo? Oi, o Rames Rodrigues já está em fim de carreira, melhor deixar passar, deixa para quem quiser pegar, e o Flamengo continua a vida e vamos atrás de outro jogador. O outro jogador em questão é um jogador que estava na Arábia Saudita, Igor Coronado. Esse jogador, o Flamengo já vem monitorando ele há tempos. Só que agora ele está tendo a rescisão de contrato dele lá e ele está liberado, está livre no mercado. Então eu acho que o Flamengo vai atrás do Coronado. Se bem que a diretoria não mostrou até agora interesse por cada comissão técnica, o Flamengo já teve interesse nele, só que agora o Flamengo não pode chegar e contratar por contratar. Ele tem que perguntar à comissão técnica se gostaria de contar com esse jogador, se esse jogador faz parte do plano do técnico, para o estilo de jogo que ele venha trazer, e o estilo do jogo que o técnico implemente para os jogadores do Flamengo. Aí fica nessa aí, vamos ver o que o Flamengo faz. Precisa de um goleiro experiente, precisa de um meia armador, para aquele meia arque a flecha, para quando a Arrascaeta não puder jogar, porque De La Cruz vai ser junto com ele para a seleção, e precisa mais do que nunca de um lateral direito. O Flamengo precisa de um lateral direito. Não dá para a gente ir até o final do ano só com Varela e o Wesley. Tem que chegar um cara para tomar conta da posição e falar, esse é o titular da lateral direita do Flamengo. Aí o Wesley e Varela pode complementar o grupo do Flamengo, porque o cara machuca, aí a gente tem uma reserva para botar. Agora, esses dois como titulares absolutos, não dá. A gente já viu que um tem deficiência técnica em cruzamentos e o outro não é apoiador, o outro é mais marcador. Então o Flamengo precisa desse jogador que chega e assume a posição. Nação, esse foi mais um vídeo aqui para vocês, para deixar vocês atualizados nesse carnavalzão aí, trazendo notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo. Peço a vocês que curta, comenta e compartilhe e se inscreva no canal. A inscrição de vocês é muito importante pra gente. Valeu, nação! Saudações rubro-negras!